Olá pessoal da ABC do ABC, hoje nós estamos aqui no Paço Municipal de Santo André para acompanhar a abertura do programa São Paulo Sem Fogo, que é uma capacitação para os agentes da Defesa Civil para o novo período de estiagem. Então, acabou agora o período de chuvas e está entrando no período de estiagem, onde queimadas são mais comuns e os agentes aqui serão treinados para combatê-las. Então vamos acompanhar um pouquinho de toda a cerimônia e o que foi dito pelos representantes. Hoje se celebra a força da união entre Estado e município. Unidos, nós ampliamos nossa capacidade de prevenir o desastre, responder às emergências e proteger vida. E esse ano, nossa Defesa Civil completa 50 anos de existência. E há 50 anos, a Defesa Civil do Estado trabalha para proteger todo o povo paulista. ...50 anos da Defesa Civil de Santo André. Então, esse é um ano para a gente, um ano muito importante. Em dezembro, a Defesa Civil de Santo André faz 50 anos. Então, também é um ano de comemorações, né? Um ano de relembrar toda essa trajetória, relembrar todos aqueles que fizeram parte dessa história, para que pudesse chegar a ter uma Defesa Civil de excelência como a gente tem aqui em Santo André. E aí já fica um convite para vocês conhecerem o nosso centro de resiliência de Defesa Civil aqui de Santo André, né, que tem sido um espaço também de compartilhamento de ações. Lá tem a oportunidade de conhecer como a gente sistematiza os dados, as informações que vêm de todos esses programas, dessas operações, como a operação pela chuva de verão, mas também do nosso plano de estiagem. Nós fizemos no ano passado, lançamos oficialmente um plano de estiagem, também congregando as diversas secretarias aqui no município para também enfrentar esse momento. A gente sabe que é um momento de seca, né, a gente sabe que o fogo se alastra, mas também é um momento de muito frio as pessoas, e a gente tem que ter ações para conviver nesse espaço. Como médica veterinária, quer saber que terá esse treinamento, essa preocupação com a nossa fauna, com os nossos animais. Nossa região é formada com cinturão verde, grande área de mata e também dos nossos animais, que tem que ter todo o carinho, todo o respeito, toda a atenção. Eles sofrem muito neste momento com as queimadas, né? Perdem não só os seus lares, que são as nossas matas, mas também sofrem em relação à saúde. Então, saber, Maxwell, que nós teremos este treinamento, teremos o equipamento necessário e a ação de todos os municípios. Eu fico muito contente como médica veterinária, como munícipe, como vereadora. Nos últimos 15 dias tiveram 2 incêndios, mas a capacidade de resposta foi muito rápida. Tivemos aqui no centro de Santo André, por exemplo, uma loja que foi incendiada e em 3 dias depois ela estava aberta, por conta de um bom trabalho do Corpo de Bombeiros, que conseguiu isolar, né, essa área, conseguiu conter o fogo e voltar à normalidade. Então, o que a gente conta muito nesse ano é que a gente consiga trabalhar em conjunto para atender as pessoas. Agora, né, estendendo esse agradecimento a todos que estão aqui presentes, senhoras e senhores. Eu entendo que esse trabalho que está sendo realizado pela Defesa Civil, né, por esse consórcio, pelas prefeituras e pelo bombeiro, ele é fundamental para a nossa sociedade. Quando nós falamos em atendimento de emergências, quando a gente fala em desastres, a gente fala em gestão de riscos, né, nós temos umas fases que com certeza os senhores conhecem muito bem, que são 5 fases. Né? A gente tem uma fase de prevenção, uma fase de mitigação do risco, uma fase de preparação para o risco, né, que é exatamente o que nós estamos agora fazendo, né, essa preparação, esse treinamento, né, de apoio, né, para aquelas pessoas que vão atuar efetivamente na próxima fase, que é a fase de resposta. Então, a fase de resposta ela já está acontecendo de certa forma, né, como disse bem o nosso Tenente Coronel Adriano Rabifaldi, a gente já tem ocorrências relacionadas a incêndio em vegetação ocorrendo atualmente, e a tendência é elas crescerem, né, ao longo do inverno, no período onde a gente vai ter estiagem, vai ter aumento de temperatura, vai ter um ambiente mais seco, e a gente sabe os danos que isso causa na nossa sociedade, né, os riscos que traz, né, os prejuízos que traz, os danos à parte, não apenas a estrutura da sociedade como um todo, os danos ambientais, os danos que você tem com relação
a fauna, e isso é uma preocupação muito grande. Vocês falaram que são ao todo 200 agentes que vão participar do treinamento? Sim, hoje estamos aqui com a grande maioria, nos 33 municípios da Grande São Paulo que estão sendo capacitadas aqui hoje. Teremos 16 dessas oficinas que acontecerão em todas as regiões do estado de São Paulo. E cada vez mais preparados, que o pior nunca aconteça, é o que a gente quer, mas aí o clima responde de outra forma. Mais vento, mais chuva, mais fogo, né? Mais catástrofe. Então a gente tem que estar preparado. O dia de hoje é importante para isso, para o governo do estado de São Paulo. E o governo do estado de São Paulo provou que está cada vez mais presente nas cidades, principalmente nas questões de prevenção, como é o dia de hoje nosso aqui de treinamento. Os seres humanos aí em situações de risco, bom, vocês enfrentam o pior e tem que estar preparado para isso. Porque não só nas questões técnicas, tecnológicas, as prevenções, estações meteorológicas, mas também nas questões sociais. A integração é importante do Estado, dos municípios. A gente fica feliz quando recebe os kits, né? E aqui já foi falado, não vou nem falar a parte técnica, que vocês conhecem mais do que ninguém. Mas hoje eu queria destacar muito o fator humano. Porque atrás de cada pessoa tem uma família, tem uma história. E sempre quando acontece um evento na cidade, um recente até marcou bastante. Sexta-feira à noite, um incêndio aqui na cidade, numa loja conhecida. Eu liguei para a Priscila, falou, nossas equipes estão indo para lá. E liguei para o Capitão Harrison, né? E aí eu liguei e falei, você está sabendo do incêndio? Ele falou, estou sabendo, estou deixando minha filha em casa para colocar o meu fardamento para ir para lá. E muitas vezes as pessoas não enxergam isso, né? Que às vezes está à noite, em casa, com a família, preparado para algum evento, e em primeiro lugar está a salvar a vida de outras pessoas, um comércio de pessoas que vocês nem conhecem quem está lá. Às vezes uma questão econômica, uma vida, e aquilo pode mudar a vida de uma pessoa. E logo após o incêndio, 3 dias depois, essa loja estava aberta. E o dono da loja me ligou e falou, é inacreditável, eu não acredito que isso aconteceu. Eu achei que eu ia ter um prejuízo enorme, ficar um mês fechado. Defesa Civil lá, interditou, limpou a rua, a integração entre bombeiro e Defesa Civil. E aí eu acho que é isso que a gente está aqui. Né? A gente não pode prever o futuro, não conseguimos, mas nós somos obrigados a estar lá. Ação voltada para esse período de estiagem, né, com a Operação São Paulo Sem Fogo. A gente tem uma parceria com a Defesa Civil, nós, os demais órgãos integrados aí nesse processo todo de preparação. A atuação do bombeiro ela está principalmente na fase mais aguda, né, que a gente vai entrar agora efetivamente no atendimento dessas emergências, mas também nessa fase de preparação junto com a Defesa Civil, né, com as prefeituras, com as defesas municipais, onde a gente vai estar capacitando efetivamente profissionais para atuarem integrados junto com o Corpo de Bombeiros nessas ações. Desde abafadores, bombas costais, hoje são 1.600 itens de kits que estamos entregando aqui para a região metropolitana. Então são kits de proteção individual, também para a atuação do pessoal com abafadores, bomba costal, enxadão, vários itens que contribuem para a atuação dos agentes de defesa civil. Guto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ação do consórcio, né? Então, essa ação da Defesa Civil vai ser entre as 7 cidades. E, principalmente, que você comentasse um pouquinho mais do que você falou lá no palco, da estrutura de Ribeirão Pires para atender as cidades em volta também. Então, que nem Rio Grande da Serra, que tem uma área de muitos mananciais, de muitas matas. Olha, não só Rio Grande, como ele lembrou, 62% do território, né, Gilvan? É um anel verde. Parece que as cidades mais urbanizadas não têm isso. E tem também Riacho Grande, São Bernardo, vem ali, Parque Andreense, Paranapiacaba, Serra do Mar, Diadema. Então a gente é cercado de verde, por isso da importância hoje com o estado de São Paulo de estar em treinamento para essa expectativa de uma estiagem muito forte. Ribeirão Pires faz a lição de casa, mas é algo que faz dentro de um consenso regional, do consórcio intermunicipal, que é ter a capacidade de se preparar. Tem cidades mais resilientes, como Santo André, São Bernardo, Diadema, cidades maiores, e as menores também fazer a sua lição de casa, e aquela que não pode ter suporte em nós para uma futura crise, e Ribeirão fez isso, tem 3 unidades preparadas, autônomas, preparadas para estoque de comida, atendimento social, né, elétrica, banheiros. Então a gente se preparou para atender regionalmente. Se tiver um problema local,
tá ok, estamos prontos. Se tiver regional, também tá ok, para dar suporte para todo o ABC. E o Estado tem feito isso, né? O Estado, o governador Tarcísio, já logo no primeiro ano, se vocês se lembrarem, de mandato, aconteceu a catástrofe de São Sebastião. A partir dali desencadeou uma série de ações e um olhar técnico, um olhar de investimento para a Defesa Civil do Estado, e que vem regionalizando e capilarizando em todos os municípios.